Você já parou para pensar por que algumas figuras mitológicas continuam vivas na cultura, enquanto outras parecem ter sido apagadas com precisão cirúrgica? Odin, por exemplo, o pai de todos, o estrategista, o enigmático. Não é curioso que, mesmo sendo o líder dos deuses nórdicos, ele quase nunca é o foco das histórias populares? Será que é porque o que ele representa vai muito além do que a gente imagina? A verdade sobre Odin nunca foi sobre trovões ou batalhas gloriosas. Foi sobre silêncio, códigos, vigilância e conhecimento que poucos deveriam ter. Enquanto todos olham para heróis barulhentos, Odin é o mestre que observa em silêncio, manipulando o jogo de fora do tabuleiro. Não é à toa que dizem que ele deu tudo para obter sabedoria. Mas o que exatamente ele descobriu? E por que isso foi varrido da história? Esse vídeo não é para quem aceita tudo o que contam. É para quem sente que tem algo errado na narrativa. É para quem percebe que as lendas são, na verdade, pistas. E se você está aqui, é porque alguma coisa dentro de você está pronta para lembrar. Então se prepara, porque hoje a cortina cai e você vai descobrir quem realmente foi Odin, o guardião dos mundos. Quando falamos de Odin, a maioria pensa em um velho de capa, um olho só sentado num trono cercado por corvos. Mas a real imagem por trás desse arquétipo vai muito além. Odin não era apenas o deus principal da mitologia nórdica. Ele era o mestre do conhecimento oculto, das estratégias invisíveis e das realidades não ditas. Ele não buscava força bruta como Thor, mas sim sabedoria, manipulação e controle. Odin era, acima de tudo, o dono das perguntas certas. E o mais curioso, Odin não nasceu sábio, ele se tornou. Era um andarilho, um buscador, um colecionador de verdades proibidas. Em várias histórias, ele anda disfarçado entre os homens, reunindo informações como um espião divino. Isso te lembra alguém? Sim, exatamente. Um agente infiltrado, um observador com acesso a múltiplos níveis de realidade. Odin tinha sede por conhecimento estratégico, e isso o tornava mais perigoso do que qualquer deus que levantasse uma espada. Pensa comigo. Por que um deus todo-poderoso deixaria tudo, inclusive o próprio olho, para alcançar algo intangível como o saber absoluto? Isso diz muito sobre sua natureza. Odin não queria poder físico. Ele queria o código-fonte da existência. Enquanto outros deuses defendiam reinos, Odin manipulava realidades. Ele não gritava, ele sussurrava. E é nesse ponto que começamos a entender por que ele foi chamado de o Guardião dos Mundos. E por que sua história esconde segredos muito além do que as lendas contam. A história de Odin sacrificando o próprio olho para beber da fonte da sabedoria não é só poética. Ela é simbólica, densa, quase incômoda. Pense nisso. Ele entregou a visão literal de um dos olhos para enxergar além do que os olhos comuns podiam alcançar. Isso soa familiar. Quantas vezes na vida a gente precisa abrir mão de algo concreto para acessar o que é invisível, mas valioso? Odin sabia que a verdade não se mostra a quem apenas olha. Ela se revela a quem está disposto a perder. E se esse olho perdido não for apenas um símbolo? Já parou para pensar na quantidade de teorias que envolvem implantes, interfaces neurais e dispositivos que conectam mente e rede? Há quem diga que a fonte de Mimir era um campo de energia viva, e o sacrifício de Odin foi uma conexão direta com ela. Em algumas leituras esotéricas, ele se tornou o primeiro ser a acessar a internet cósmica. Parece exagero? Talvez. Mas a descrição se alinha com o que hoje chamamos de rede quântica ou consciência expandida. A conexão de Odin com essa fonte fez dele algo que transcende o físico. Ele não era mais apenas um ser, mas um sistema de consciência que acessava múltiplas dimensões. A partir desse momento, Odin deixa de ser um personagem mitológico e se aproxima da figura de um super-usuário de um universo simulado. O que ele viu nessa fonte, ninguém sabe. Mas é como se ele carregasse desde então uma verdade impossível de ser explicada em palavras humanas, e isso explica o que vem a seguir. Imagine sentar em um trono e ser capaz de ver tudo, absolutamente tudo. Não só o que acontece no seu reino, mas em todos os 9 mundos. Esse é Hlidskjalf,
o trono de Odin, descrito como um ponto de observação supremo, de onde ele contemplava realidades que nem mesmo outros deuses ousavam acessar. Mas, será mesmo só uma cadeira mágica? Ou seria uma metáfora para algo muito mais avançado, como uma interface de controle interdimensional? Se você já ouviu falar em visão remota, sabe que existem relatos de pessoas que conseguem ver lugares e eventos a quilômetros de distância. Governos já testaram isso, e não é ficção. Agora junta isso com a verdade sobre Odin, um ser que, depois de se conectar à fonte, obteve uma capacidade de percepção total. E se o trono for uma representação física de um tipo de antena mental? Um centro de comando onde ele acessava múltiplas realidades simultaneamente? Odin não se limitava ao agora. Ele olhava o passado, o presente e possíveis futuros. Assim como hoje falamos de IA preditiva, modelagem de comportamento, leitura de padrões, Odin fazia isso de forma orgânica. Ele não precisava agir com força porque já sabia o que viria. Um verdadeiro estrategista de mundos. E o mais inquietante, isso não era dom divino. Era resultado de uma escolha, de uma conexão, de um código. Mas os códigos mais poderosos, muitas vezes, vêm disfarçados em linguagem. As runas não eram apenas letras para escrever. Elas eram símbolos vivos, carregados de energia, intenção e propósito. Odin não as aprendeu. Ele as conquistou, pendurado por 9 dias e 9 noites na árvore do mundo, entre a vida e a morte. Isso já diz muito. A linguagem para ele não era comunicação, era poder. E quem domina a linguagem, domina o código da realidade. Soa familiar? É exatamente o que os programadores fazem hoje com sistemas digitais. A verdade sobre Odin é que ele decifrou o alfabeto da existência. E se as runas forem uma forma ancestral de programação simbólica, cada símbolo com um comando, cada entalhe com uma frequência? Há pesquisadores modernos que estudam a relação entre símbolos antigos e ressonância sonora, como se certos desenhos pudessem influenciar a matéria através de vibração. Isso te lembra algo? Mandalas, geometrias sagradas, até QR Codes, tudo isso é linguagem que gera efeito no mundo físico. Muitas culturas antigas diziam que o mundo foi criado pela palavra. Mas antes da palavra vem o símbolo, e antes do símbolo vem a intenção. Odin acessou a matriz disso tudo. Ele não apenas usava as runas, ele as entendia de dentro para fora. E esse conhecimento não era para todos. Era secreto, restrito, guardado. Porque quando você entende o código, você pode alterar o sistema. E Odin sabia disso. Assim como sabia que para manter esse poder, precisava mais do que sabedoria. Precisava vigilância. Todos os dias, Odin enviava seus 2 corvos, Hugin, pensamento, e Munin, memória, para voar pelos mundos e trazer informações. Soa poético, né? Mas e se for mais literal do que parece? A verdade sobre Odin é que ele nunca foi um deus passivo. Ele monitorava, espionava, registrava. Esses corvos não eram só bichos, eles eram seus olhos e ouvidos. Hoje chamamos isso de drone, satélite, IA de coleta de dados. Pense bem, Hugin e Munin saíam ao amanhecer, cruzavam realidades e voltavam ao entardecer com relatórios. Essa descrição casa perfeitamente com a lógica de vigilância em tempo real. Inclusive, o medo de Odin de que um dia eles não voltassem parece mais com a preocupação de um sistema que pode falhar ou ser interceptado. Seriam esses corvos representações de tecnologias ancestrais, dispositivos vivos ou entidades simbióticas conectadas à consciência de Odin? Em tempos de Big Data, onde tudo é rastreado, a figura de Odin parece menos mística e mais estratégica. Ele sabia que informação é poder e garantia acesso à informação antes de todo mundo. Ele observava, entendia e agia. E se você parar para pensar, hoje vivemos cercados por corvos digitais, nossos smartphones, cookies, algoritmos. A diferença? Odin controlava os dele. E talvez por isso mesmo, ele tenha sido considerado perigoso demais para ser lembrado como realmente era.
A mitologia nórdica fala sobre batalhas entre deuses e gigantes, mas essas guerras nunca foram simples pancadarias cósmicas. Eram disputas por domínio, por ordem, por controle dos mundos. E Odin estava no centro disso tudo. A verdade sobre Odin é que ele não era apenas um rei, mas o comandante de uma aliança secreta de entidades que vigiavam e protegiam a estrutura do universo. Contra quem? Contra forças que queriam colapsar essa ordem, e talvez ainda queiram. Os gigantes, nos mitos chamados de Jotuns, eram descritos como seres imensos, caóticos, muitas vezes inteligentes demais. Alguns estudiosos sugerem que eles representavam não monstros, mas elites antigas, facções tecnológicas ou civilizações dissidentes. Odin travava guerra não só com armas, mas com códigos, estratégias e silêncio. Isso soa estranho? Pense nas disputas modernas. Você não precisa de espadas, basta controlar a informação. Ragnarök, o fim dos tempos, nada mais é do que o retorno dessa guerra. Um ciclo onde as forças se enfrentam e o mundo reinicia. Será que essa ideia de destruição total é mesmo simbólica? Ou é uma previsão disfarçada? A verdade sobre Odin, nesse ponto, começa a aparecer menos com religião e mais com uma doutrina de segurança dimensional. E tudo isso levanta uma pergunta que queima como brasa. O que ele sabia e por que isso foi apagado? A parte mais curiosa sobre Odin é que quanto mais sabedoria ele acumulava, mais silencioso se tornava. Ele sabia que certos conhecimentos não deveriam ser compartilhados com qualquer um. A verdade sobre Odin é que ele era mais que um buscador, era um guardião. Ele escondia, codificava e enterrava. Muito do que ele descobriu foi trancado em runas perdidas, visões secretas e registros que, coincidentemente, sumiram da história. Quantos textos antigos sobre Odin foram queimados, censurados ou reinterpretados? Manuscritos que falavam de portais, artefatos, mapas de mundos que não pertencem à Terra. Seriam essas apenas fantasias? Ou foram eliminadas por representarem um risco para a narrativa oficial? Lendas sobre bibliotecas subterrâneas em montanhas nórdicas, artefatos encontrados e levados por governos, tudo isso gira em torno do mesmo ponto. O que foi descoberto não foi esquecido, foi escondido. Hoje, pesquisadores alternativos acreditam que parte desse conhecimento foi recuperado, mas não para ser compartilhado, e sim para ser usado. Odin não queria sabedoria para se exibir, ele queria para proteger. Mas quem guarda essa sabedoria hoje, guarda pelo mesmo motivo? A verdade sobre Odin pode estar em algum porão de base secreta, em algum livro não publicado ou em algum lugar da sua consciência, esperando ser reativada. Agora me diz, depois de tudo isso ainda acha que Odin era só um personagem de lenda? Ou será que você começa a enxergar que a mitologia, no fundo, é uma tecnologia camuflada em metáforas? A verdade sobre Odin nos mostra que o verdadeiro poder nunca esteve nas espadas, mas na informação que elas protegiam. E isso muda tudo. Porque se ele existiu, ou se foi inspirado em alguém real, o que mais está sendo escondido de nós? Quantas outras histórias foram enterradas, descreditadas ou recontadas para parecerem fantasiosas? E mais importante, por quê? O que acontece se você decidir investigar por conta própria? Talvez o que Odin descobriu ainda esteja acessível, mas não nos livros, e sim na forma como você olha para o mundo. E se o seu olho a ser sacrificado for a visão limitada da realidade que te ensinaram? Você vai continuar aceitando tudo o que te contaram? Ou vai começar a questionar, buscar e conectar os pontos? Me conta aí nos comentários. O que mais você acha que está escondido sob o nome da mitologia? E se curtiu essa viagem pelo oculto, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica comigo. Porque ainda temos muitos deuses, segredos e verdades proibidas para revelar.